maravilhosa. Quando tem festa, tem celebração. Nossa, eu sei que o céu está em alegria por restauração de vidas. Então eu sei que o tempo não é problema para o Senhor. Tudo que Ele quer fazer, Ele fará nesse tempo que nós temos. Amém? Eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor comigo em Salmo de número 46, versículo 10. Isso. Salmo 46, versículo 10. Assentado como você está, nós vamos ler somente esse versículo. Diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. Sou exaltado nessa igreja. Sou exaltado na tua vida. Amém? Deus te abençoe, meu querido. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nessa noite eu gostaria de falar sobre uma disciplina espiritual que a gente fala muito pouco, mas é uma disciplina espiritual revolucionária. Quando nós entendemos o seu valor, quando nós começamos a pôr em prática, ela vai trazer uma revolução. Ela vai fazer uma revolução dentro da sua vida, dentro da sua alma e principalmente dentro do seu espiritual. Nós que vivemos na cidade, nós estamos muito, mas muito acostumados com barulho. É até estranho para nós quando não tem barulho, né? Caixas de som, carros que passam na rua, vizinho que aos sábados liga o som no último, né? Aquela concorrência de caixa de som, e até mesmo dentro da nossa casa, às vezes tem muito som de criança, gente falando, e parece que a quantidade de som parece que é vida, né? Quando tem barulho, parece que é festa. E muitas vezes nós não entendemos mais como igreja o poder e o valor do silêncio. A gente perdeu um pouco isso. Isso ficou muito mais para aquelas pessoas das regiões orientais, onde eles estimulam, onde eles gostam do silêncio. Nós não apreciamos muito isso. E muitas vezes, quando nós não estamos falando, ainda existe, às vezes, dentro de nós, uma agitação mental. Às vezes, eu não sei se já aconteceu com você não está falando nada, mas dentro de você está um burburinho, né? E às vezes você não fala porque não tem ninguém do lado, mas a sua alma está muito agitada. Queridos, eu queria dizer para você que o barulho vicia, sabia? O barulho é algo viciante. E você vai perceber nessa ministração que talvez você seja uma pessoa viciada em barulho. Você quer ver? Você está perto de pessoas conhecidas, né? Então, digamos, por exemplo, que eu estou numa festa e a Joyce se sentou do meu lado. Oi, Joyce, tudo bem? Tudo bem com você? Ai, Rafa, tá bom? Lorena, tá tudo bem. Trabalho. Aí daqui a pouco o nosso assunto acaba. E aí a gente fica sentado uma do lado da outra. Daqui a pouquinho, ou ela, dá licença que eu vou ali pegar um Guaraná. Por quê? Porque o silêncio, principalmente se é de pessoa conhecida, nos constrange. A gente fica meio constrangido quando alguém que a gente conhece para de falar, porque nós temos algumas interpretações do silêncio do outro. Por que o outro ficou quieto? Não quer conversar comigo? Será que eu fiz alguma? A gente tem, querido, se a gente pensar, a gente tem até um pouco de aversão ao silêncio, né? Nossa, que tédio, não tem um barulho aqui. A gente gosta de barulho, então a gente fica até preocupado quando está tudo muito quieto. Quer ver as crianças dentro de casa? Aí você, nossa,
Nossa, está tudo tão quieto, deixa eu ver o que Israel está fazendo. Porque o silêncio é algo que nos leva mais, de vez nos levar, como diz aqui, a quietude, nos leva muitas vezes à preocupação. Mas o texto que nós lemos aqui em Salmo 46:10, ele vai dizer assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Então, nós precisamos conhecer uma faceta, tanto do Deus Pai como do Deus Filho, sobre a questão do silêncio. Que desafio é isso para nós cristãos, ficarmos quietos quando Deus está em silêncio? Você já percebeu quando você tem uma causa ou uma situação que para você é urgente e Deus não fala nada? O pastor João esteve até falando sobre isso, acho que semana passada ou retrasada, né? E aí a gente quer uma resposta e a gente não consegue ficar calmo quando não há um brado do céu, quando não tem nada falando com a gente fica muito, muito preocupado. E quando nós estamos agitados, eu não sei quantos aqui são assim. Você está agitado e você começa o quê? Falar. Tem outros que quando estão muito agitados e preocupados, faz o inverso. A pessoa fica de boca fechada. Aí você fica, o que é que você tem? O bispo é assim. O que é que você tem? Não sei, mas você está muito quieto. Você já percebeu como para a gente o silêncio do outro é uma coisa que incomoda muito? Porque o silêncio ele tem uma pegada, ele tem uma inclinação à solidão. A gente ficar só, a gente ficar com a gente mesmo. E muitas vezes nós não gostamos de ficar com a gente. A gente não gosta de ficar com a gente. Então o silêncio parece que você está abandonado, que ninguém está nem aí para você, né? E a gente começa a se agitar, até quando a gente fica em silêncio. Você quer ver? Você está em casa, não tem ninguém. Os filhos saíram, o marido saiu, aí a casa fica quieta. O que você faz? Vai lá na sala e liga. Você fala, eu preciso de um barulho dentro. Quantos já fizeram isso? Está tudo tão quieto que você mesmo vai produzir barulho. E hoje eu gostaria de levar vocês, apesar de nós termos tido um culto tão tumultuado, tão cheio de coisa até agora, eu queria levar vocês a uma reflexão do que a Bíblia diz a respeito do silêncio. Não existe, queridos, um silêncio absoluto. Mas eu pergunto para você, você tem medo do silêncio? Você tem medo de ficar sozinho com seus pensamentos? Você tem medo quando tudo fica calado e é só você e os seus pensamentos? Como que é você com o silêncio? E aí eu gostaria de a gente olhar um pouquinho para Jesus, porque Ele é o nosso mestre, é Ele que é o nosso exemplo máximo de conduta, de prática, de performance. Não são os outros seres humanos, mas o que é que Jesus, como é que Jesus lidou com isso? Querido, Jesus era uma pessoa pública. Jesus sabia estar no meio da multidão, e estar no meio da multidão é estar no meio de barulho. E quando ele não estava com a multidão, ele estava com 12. E quando ele não estava com 12, ele estava com Pedro, Tiago e João. Mas você vai ver várias vezes Jesus largando todo mundo para ficar sozinho. Sozinho. E aí a gente tem que pensar, por que é que Jesus, que sabia, né? Ele tinha esse equilíbrio, que é isso que eu gostaria de transmitir nesses poucos minutos, do equilíbrio entre falar e calar, de falar, mas também de estar em silêncio, porque também nós não vamos chegar naquele ponto que a gente não vai falar mais nada. Não é essa a proposta, mas nós temos largado a parte do silêncio e temos sido pessoas extremamente produtivas, como a gente diz por aí, prolixa, fala, e às vezes nós temos uma dificuldade muito, mas muito grande de nos aquietar, e isso pode levar, inclusive,
a gente não vê o agir de Deus. Deus está trabalhando, mas você está tão assim, com tantos sons, tantos ruídos, que você não consegue perceber. Por isso que o salmista fala assim: ei, filho, filha, aquieta, diminui o volume, fica calmo, porque você vai saber que Deus é Deus na sua vida. Mas precisa desse equilíbrio. Eu vou ler alguns textos para você ver como era que Jesus trabalhava. Mateus 14, 23 diz assim: tendo-as despedido, quer dizer, a multidão, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, estava ali sozinho. Diga comigo, sozinho. Pergunta para a pessoa do lado: você gosta de ficar sozinho? Mas espera ela responder. Mais ou menos, eu vou fazendo assim, Outro texto, Marcos 1,35. De madrugada, ainda bem escuro, levantou-se, saiu e foi a um lugar deserto. E ali orava. De novo, Jesus sozinho. Lucas 4,42. Ao romper do dia, saiu e foi a um lugar deserto. Então, queridos, fica muito, mas muito claro que buscar lugares silenciosos e desérticos era uma pegada de Jesus, era uma prática da vida dele. Toda vez que ele podia, ele saía de fora da multidão. Ele gostava de ficar sozinho. E isso com certeza absoluta, tinha a ver com a necessidade dele de abafar a voz da multidão e ouvir a voz de Deus. Sabe, queridos, muitas vezes nós passamos por alguns problemas, e aí a gente tem uma prática muito comum, que é muito de brasileiro. Aí eu estou com um problema, eu chego: pastor João, lá em casa está acontecendo isso, tal, teu pai está assim, Simone, você não sabe. E aí eu vou para um, para outro, aí eu pego: Mariana, vem orar comigo, porque eu... E a gente vai passando de pessoa para pessoa, até que para nós alguém fale alguma coisa que nos acalme. Sim ou não? E aí você conta para um, fala... Eu estou dando qualquer exemplo, mas qualquer coisa, quando está muito angustiante, a gente tem essa coisa de partilha, de falar, de procurar alguém espiritual, alguém que ora, buscar um vaso, buscar uma casa de oração que tem revelação, e a gente esquece dessa prática super mega importante: aquietar tudo, diminuir o som, para discernir, primeiro, a voz da multidão, a voz das pessoas que estão do nosso lado, a sua própria voz, para você poder ouvir a voz de Deus. Quantos estão entendendo? Porque às vezes a gente está ouvindo várias vozes, e às vezes nós nos conduzimos de forma equivocada. Nós nos conduzimos pela voz do marido, pela voz da esposa, por uma atitude, uma tristeza de alguém. A gente é movido por muitas coisas, menos pela voz de Deus. Por isso que o salmista insiste: aquieta, fica quieto, para você ouvir a voz de Deus, para você saber que Deus está no comando, para você saber que Deus está fazendo alguma coisa pela tua causa. E o silêncio, mais do que necessariamente, ele exige de você solidão. Ele exige que você fique quieto. Quantos aqui têm dificuldade de ficar quieto? Não, por que vocês levantaram a mão bem alto? É isso. A gente tem dificuldade de ficar quieto. Mas eu quero dizer para você que quando você começa a quietar, escuta o que vai vir: discernimento, sabedoria, comando do céu, informações para você tomar decisão. Receba. Amém. Porque quando nós vamos aquietando, aí para aquela agitação da sua alma, para aquilo que seu marido falou, aquilo que sua esposa falou, o que o amigo do trabalho falou, aquela fofoca, para tudo. E aí vai acalmando a voz, e eu vou dizer para você: Deus não grita, Deus
fala. E muitas vezes você não está ouvindo o Senhor. Lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 7 diz assim: há tempo de estar calado e há tempo de falar. E é esse o equilíbrio que Jesus conseguiu. De estar com a multidão e ensinar e falar, orientar, expulsar demônio, edificar pessoas, curar, exortar. Mas ele tinha aquele tempo só de busca. Porque a gente precisa ficar calado. Não é esse equilíbrio, não é para você se tornar uma pessoa muda. Não é isso. Porque as pessoas também que ficam muito quietas, elas podem adoecer. Por quê? Porque elas não expressam aquilo que está dentro delas, ficam só sentindo e não expressam. Não é isso. Deus não está pedindo que você não fale nada, não é isso. Mas eu estou dizendo para você que existe uma voz soberana que quebra o cedro do Líbano, que quebra comando do inferno. E essa voz, ela sussurra ao seu ouvido. E muitas vezes nós estamos tão apulhados de vozes que nós esquecemos. Nós temos esquecido desse lado de ficar em silêncio. Há tempo de falar e também há tempo de ficar calado. Diga assim comigo: tempo de falar, é precioso. E o tempo de calar, também. Queridos, o tempo de falar é o tempo que a gente vai fazer conexões com as pessoas, é o tempo que a gente vai declarar amor, é o tempo que a gente vai levar informação. É super precioso o tempo de falar, mas nós não podemos deixar a nossa alma se perder e ficar tendenciosa a só um lado. Eu tenho que falar. Hoje o Senhor está trazendo um recado ao seu coração, porque eu tenho certeza que vai acontecer uma revolução na sua vida e na minha, quando a gente parar, ficar calado e ouvir o que Deus tem para dizer especificamente para você. Deus tem uma palavra para dizer ao seu ouvido. Ele diz assim: aquele que tem ouvidos, ouça, porque o Espírito fala por meio da igreja. Então a gente precisa, queridos, a gente precisa trazer esse lado de equilíbrio para cá. Por quê? Porque também há um perigo muito grande de falar demais. Tem pessoas que falam muito, falam, e nós precisamos tomar cuidado, porque às vezes quando a gente fala demais, na verdade, às vezes, principalmente em relacionamento, às vezes a gente é repetitivo com as coisas que a gente quer, e a gente fala para o companheiro uma vez, fala de novo. Os filhos são assim com a gente: mãe, eu quero isso, mãe, eu quero... E a gente acaba usando a fala para derrubar a vontade das pessoas. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, porque às vezes esse falar muito é para você vencer. As pessoas que falam muito e que falam bem, elas derrubam as pessoas quietas. Você quer vencer o outro pelo seu muito falar. Diga assim: saia de mim. Todo espírito que quer derrubar o outro através da fala. Porque às vezes a gente quer arrazoar. Até o outro ser convencido. Eu já fiz isso e dancei. Isso não é bom. Mas falar de menos também pode trazer grandes problemas para você. Mas olha só o que a Bíblia fala de falar demais. Provérbios 13:3 diz assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Diga: misericórdia de mim. Queridos, a Bíblia está dizendo que aquele que conserva, que guarda a sua boca, quando a boca da pessoa está mais fechada, ela não está conservando o corpo, ela está conservando a sua alma em paz. Ela está conservando a sua alma em paz. Por quê? Quando a pessoa fala, ela vai gerar para ela e para os ouvintes perturbação. Diga de novo: misericórdia. Diga assim: eu não quero ser essa pessoa. Em nome de Jesus, querido. Provérbios 10:19 diz assim:
quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Quanto mais você fala, mais perto você está de pecar. Porque a língua, ela é uma multidão de pecado. Quantos aqui já tiveram descontrole na fala? Gente, é o lugar que mais a gente erra, é na falação. Às vezes você pode começar uma conversa tranquila, daqui a pouquinho o outro não começa a te entender, começa a dar resposta atravessada, e aí você já não quer mais dar resposta atravessada, você quer meter um chute daqueles assim, pá! Aí quantas vezes a gente faz isso, aí dói tanto no outro que você falou que o outro cala a boca. Todos nós já vivemos isso aqui. Que aí você apunhala o outro com a fala e o outro emudece. Aí você fala, parou de falar. Mas isso não é bom. Então, quanto mais você fala, mais perto você está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Provérbios 14, 23 diz assim: em todo trabalho aproveito, mas a palavra dos lábios, olha só, a palavra dos lábios só encaminha para a pobreza. Um parênteses aqui, como é que isso acontece? Querido, muitas coisas ruins acontecem quando nós falamos. O problema é que a gente só vai perceber que nós falamos é demais, que a gente passou do limite quando o problema já nasceu. Às vezes a gente perde emprego, perde amigo, perde relacionamento, e aqui chega a dizer que nós podemos levar a nossa vida para a pobreza. Porque tem gente que perde emprego, posto, serviço, porque fala demais. Então a gente precisa pensar nisso. Outra coisa que nós temos que pensar, os irmãos estão conseguindo entender? Que eu estou em velocidade speed aqui. Outra coisa que nós precisamos entender é o falar apressadamente. A gente fala sem pensar. Quando vê, pá, já falou. Né? Então, muitas vezes, querido, muitas vezes nós somos cobrados. E isso é uma tendência da nossa geração. No trabalho, é uma coisa que tem se criado. Quem dá a resposta primeiro é que tem mais expertise, é o cara que sabe dar resposta, é aquele que sabe resolver o problema. Então a sociedade hoje, ela faz uma pergunta e ela quer resposta meio que imediata. Mas se você não andar muito tempo atrás, as pessoas elas iam filosofar, elas iam pensar em como trazer uma resposta para um problema. Mas a gente assim, deu um problema, pá, solução, problema. E a gente vai respondendo. Por quê? Porque as pessoas pressionam. Porque quando você não tem uma resposta, no mundo é sinal de incompetência. Como é que você vai fazer isso? E aí você não pode falar, não sei. Porque não sei parece que você é incompetente, que você não tem tudo aquilo que você precisa para resolver uma coisa. Ou quando você fala não sei para o marido, então você não sabe? Está aí falando, mas não sabe. Não sei. Não sei ainda o que fazer. A gente precisa amadurecer a fala. E muitas vezes, por essa pressão da nossa sociedade, que é uma coisa inconsciente. Quando vê, você tem que dar resposta. Geralmente a gente não fala, espera que eu te respondo depois. Não, você já quer dar uma resposta, você já quer encaminhar o problema. Então tome cuidado com isso. Não tenha medo de dizer, eu vou pensar. Mesmo que for no trabalho. Eu vou pensar, eu vou me aquietar e vou esperar vir uma solução adequada para esse problema. Pode ser em casa, pode ser no trabalho. Por quê? Porque as pessoas querem que a gente, resposta. E aí você fica, eu não sei o que dizer, eu não sei o que fazer. E a gente fica agoniado porque não tem resposta imediata. E eu ficaria com a música do... A resposta é que... O quê? Eu vivo de milagre. E eu acho legal, Thales, quando ele começa, né? E aí, como é que você vai fazer? Como é que você vai resolver? Não sei, cara. Tem coisa que vai ser milagre. Eu não sei como vai resolver, mas eu sei de uma coisa.
Deus vai trazer uma resposta. Nós precisamos dar esse tempo, porque o João falava isso do Kairos e do Cronos. E nós queremos que Deus entre no Cronos, é a cronologia, 1, 2, dia 1, dia 2, dia 3. E Deus está na eternidade, Ele vai responder no tempo certo. Não tarda o Senhor a sua resposta para você. Só que a gente precisa dar resposta rápida. Então olha só o que a Bíblia diz sobre falar apressadamente. Ela nos orienta em Tiago 19. Todo homem esteja pronto para ouvir e tardio para falar. Provérbios 18:13 diz assim: quem responde antes de ouvir mostra que é tolo e passa vergonha. Sabe aquela pessoa? Então, pastor João, já sei o que você vai falar, porque não sei o que. Não, mas... Não, João, não era isso que eu ia falar. A mãe ia falar outra coisa para você. Pensei que era aquilo. Bocoiou. Entendeu? Tem gente que é assim. A pessoa já é um semideus. Você já chega perto dela, mano, ela já sabe o que você quer falar. E ela já responde para você. Sabe por que isso? Porque nós estamos sempre apressados. Você quer saber o que cura a vida de pessoas? É a gente ter escuta ativa. Eu paro, olho no olho e espero a pessoa falar. Mas a pessoa começa a falar assim. Você quer saber como cura? As pessoas curam? Você dando os seus ouvidos. Você não precisa responder nada para ninguém. Quando você não tiver resposta para dar, sabe o que você faz? Ora! Ninguém aqui tem que dar, nem um líder dessa igreja, nem um pastor, nem nada, nem anjo. Anjo só dá resposta quando Deus manda. Sabe, eu vim conversar com você, minha líder, meu líder, papapá, e aí a gente fica assim, impressionado. Nossa, você tem que resolver nada. Primeira coisa, já manda a pessoa, você já ficou quieto? Dica, hein? Guarda a dica. Você já ficou quieto? Já parou? Né? Eclesiastes 5, versículo 2 e 6 diz assim: pense bem antes de falar e não faça a Deus promessa apressada. Olha só, Deus está no céu e você aqui na terra. E ele vai terminar o versículo dizendo assim: portanto, fale pouco. Diga para 3 pessoas: fale menos. Fale menos. Fale menos. Eita Deus, que coisa difícil. É difícil, irmãos. Eu sou uma pessoa muito falante. É difícil. Mas eu fiquei até muito angustiada de pregar essa palavra. Mas Deus falou muito comigo sobre a necessidade de eu me aquietar e ficar mais quieta. Essa semana eu ouvi 2 pessoas falando assim para mim: pastora, Deus está trabalhando no silêncio. E o que tem no silêncio, irmãos? No silêncio tem? Silêncio. A gente quer ouvir arrastar um móvel, a gente quer ouvir um barulho, pá, pá, pá. Eu quero ouvir Deus martelando alguma coisa, mas Deus trabalha no silêncio. Quer dizer que você não vai ouvir nada, você não vai ver nada. Assim, ó. E aí o que dá a impressão de que Deus não está fazendo? E aí é que a gente se engana. Jesus, quando levaram aquela mulher adúltera para ele, eles chegaram lá, essa mulher foi pega em adultério, não sei o quê. Vocês lembram como Jesus estava? Ele estava agachado no chão, que estava com uma varinha, desenhando. Eu acho que ele estava fazendo um coraçãozinho. Ele estava desenhando. A mulher foi pega, aquele alvoroço, multidão, cercando e querendo. O que fazemos com essa mulher? E ele, a primeira pergunta ele nem deu resposta. Continua lá, desenhando. Né? Acho que a pessoa falou: esse cara tá louco. Aí perguntaram de novo. E aí ele falou uma única frase. Vocês lembram o que ele falou? Quem não tem pecado, atire a primeira pedra.
Ele ficou convencendo. Irmãos, levanto aqui nesse momento para o meu desenho artístico para vos dizer que essa mulher sim é uma pecadora, uma adúltera, foi pega, está até meio pelada aqui, mas eu quero dizer, não, queridos, sabe, Tramontina é flecha, pá! A palavra bendita no seu tempo é remédio. Ele falou aquilo e todo mundo, ó, diga assim, eu quero essa unção. Não, diga de novo. Eu quero essa unção. É uma unção, querido, de falar pouco, falar bem e destruir o diabo. Precisamos dela. Fale menos. Não é a quantidade de palavras ou insistências dela que vão trazer. Às vezes eu digo isso porque com filho, às vezes eu estou num treino muito grande, assim, de ficar quieta. Né? Às vezes dá vontade de falar, e aí eu tomo um copo, pega água, engole. Não dá para falar. Porque a gente se torna, sabe o que aquela pessoa se torna repetitiva? Sabe a ladainha? Você fica assim. Então, às vezes falar muito pode ser muito apelativo. Mas a palavra nos ensina o contrário. Vou ler aqui para vocês. Provérbios 17, 27. Quem controla suas palavras é sábio. E quem mantém a calma mostra que é inteligente. Isso aqui, para a psicologia moderna, chamaria inteligência emocional. É isso que a Bíblia já ensina para a gente há muito tempo. Controle suas palavras e você vai se manter sábio. Fique calmo, porque você vai passar por inteligente. Eclesiastes 5:3. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. Pesadelo. O que é um pesadelo? É um sonho comum? Como que é um pesadelo? É um sonho ruim, agitado, que te acorda, que causa temor. Quanto mais você se preocupar, mais pesadelos terá. E quanto mais você falar, mais tolices você dirá. Provérbios 10:19. Quanto mais você fala, isso já li para vocês. 1 Pedro 3:10. Pois quem quer amar a vida e ver os dias bons, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. O que é refrear? Refrear é igual o carro. Você engatou a quarta, está lá acelerando, parece um cachorro. O que você faz? Você enfia o pé no breque. O carro vai parar na hora? Automático, depende se o carro for bom, se for um Audi, se for uma Mercedes-Benz. Mas não para, né? Você vai fazer aquilo e o Audi. E Audi. Você vai colocar o pé no breque e ele vai dar uma travada nas rodas, vai andar mais um pouquinho, mas vai parar. É isso que Deus está falando pra gente. Começou. Parou. O que foi? Não, acho que não é hora de eu falar. Qual o problema? Não, acho que eu preciso pensar. Gente, o povo tinha até aquelas estátuas de Michelangelo, as pessoas assim, ó. Hoje nós teremos assim, telefone, iPad, iPhone, né? Um monte de aparelho sentado numa mesa, com um telão na frente. Eles ficavam assim, ó, contemplando. Mas nós não somos esse povo. Muitas vezes é prudente nem abrir a boca. Então, ó, fale menos, não fale apressadamente e, se possível for, não fale nada. Diga isso pro seu amigo. Irmão, não fala nada. Assim pra ele, cala a boca em nome de Jesus. Não fala. O Joaquim que tem isso, quando ele briga com a mãe dele, ele fala, não fala. Ele fala pra Silvana assim, a mãe dele, Joaquim. Ele fala, não fala. Então a gente quer, a Bíblia nos orienta a calar a boca. Provérbios 11:12. É tolice tratar os outros com desprezo. O homem prudente prefere ficar calado. Prudência
é igual boca fechada. Provérbios 17, 28 diz assim: até o tolo, quer dizer, aquela pessoa mais bobinha, quando se cala, será reputado por sábio. E o que cerrar os seus lábios por entendido. Provérbios 21, 23. O que guarda sua língua, guarda das angústias a sua alma. Salmo 141, 3. Essa aqui é uma oração que nós devíamos fazer. Olha só que ele orou: põe, Senhor, um guarda na minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Gente, para que um guarda fica numa porta? Para o quê? Para não deixar ou entrar ou sair. Então, a oração dele foi: Senhor, está aqui minha boca, põe um guarda, que na hora que o guarda, cala a boca, não fala, não vou reproduzir isso. É o guarda da língua. Ele vai com uma trava assim na sua boca, para você não falar. Então, quando possível, não fale. Quando possível, não fale. Última coisa, queridos, recorde. Salmo 39, 1, e aqui é um alerta. Cuidado com o que você diz na presença de pessoas que não são cristãs. Salmo 39, 1 diz assim: eu disse, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua, guardarei a minha boca como um freio, enquanto aquele que não tem Jesus estiver diante de mim. Isso é um alerta. Você está diante de pessoas que ainda não têm espiritualidade, que ainda não têm o seu coração tocado pelo Espírito Santo. Não fale qualquer coisa. Seja sábio. Se possível, não fale nada. Se você não tem nada para falar que edifica, fica quieto, né? Outra coisa, Mateus 12, 36. Toda palavra ociosa que não serve, toda palavra ociosa que não serve para nada, insignificante, desnecessária, supérflua, que os homens disserem, eles hão de dar conta no dia do juízo. Então, irmão, pensa no dia do juízo final, abriu-se os livros, e aí Deus vai tomar conta, Ele vai julgar tudo que você falou. Misericórdia. Tudo que você falou, toda palavra, que Ele falou, toda palavra ociosa, quer dizer, toda palavra que não edificou, toda palavra que não serve para nada, essa palavra vai ser julgada no dia do juízo. Então, o silêncio, ele é uma disciplina muito preciosa para a nossa alma. Ela é como uma vacina que previne a gente de vários males. E eu queria terminar dizendo para você que o silêncio é uma arma espiritual. O silêncio é uma arma espiritual. Quem fala menos erra menos. Quem fala menos aprende mais. Sim ou não, professora? O professor está dando aula, o aluno está falando junto com a professora. Ele vai aprender? Não. Quem aprende precisa estar calado. E eu quero te dizer que na hora que você tiver que abrir a boca, Deus vai fazer a sua palavra ser essa flecha afiada que transpassa os corações. A sabedoria no silêncio, queridos, é uma poderosa arma para você anunciar o nome de Jesus. E quando você abrir a boca, as pessoas vão saber que você é daquele tipo que aquieta e espera Deus falar com você. Eu gostaria de terminar cantando esse louvor, que a gente pede para a gente ir para perto de Jesus. Jesus sabia ficar quieto. Jesus procurava lugares para ficar em paz, para não ter que conversar com ninguém, só para ouvir a voz do Senhor. Você pode ficar de pé? Faça